Doutor Álvaro sempre com a gente aqui no Band News Station. Mais cedo, doutor Álvaro, a gente falava sobre os spoilers, né? Aquela história que o pessoal conta no cinema, no filme, no seriado, na série da TV, né? Quando você não está afim de saber antes o que vai acontecer, mas muita gente tem esse hábito, né? De sair contando por aí. No caso da pandemia, a gente está vendo spoilers sendo dados normalmente na Europa, em primeiro lugar, depois aqui nos Estados Unidos, até finalmente acontece no Brasil. E no caso da Omicron, é exatamente o que a gente está vendo agora, com uma explosão de casos no Brasil, dificuldade para fazer teste e tudo mais. Só que já vendo um spoiler de um futuro um pouco mais à frente, o que se observa é que na África do Sul, na Europa, aqui em Nova York, os casos estão começando a cair, e de forma muito drástica, né, depois de uma subida expressiva. Doutor Álvaro, dá para imaginar que isso também vai acontecer no Brasil? E mais, por causa dessa variante Ômicron, a tal da imunidade de rebanho, já que a Ômicron é mais leve, teoricamente, né? Finalmente virá, doutor, bom dia. Bom dia, Barão, bom dia para a Carla, para os ouvintes. Acho que na Covid-19, essa questão de entender o que vai acontecer nas próximas semanas, a gente já está nessa linha de pensamento nos últimos 2 anos aí de pandemia, né? O que acontece? Essa variante realmente ela é mais transmissível, né? A gente tem algumas dúvidas com relação à questão da gravidade, né? Aparentemente faz um quadro mais alto da via respiratória, mas por que é importante a gente prestar atenção com o que aconteceu com os outros países do mundo, né? Até para a gente aqui internamente no Brasil fazer projeções, que muitas vezes, às vezes elas não são totalmente verdadeiras, né? Aliás, muita gente arriscou em dar previsões na Covid e muita gente errou, né? Ainda vai errar. Mas o comportamento lá, o que aconteceu na África? Teve um incremento de casos muito alto, uma curva exponencial, e a gente já tem dados que essa curva, do período que ela começa a cair, depois aí de 4 a 6 semanas do incremento, da subida dessa curva. Então, não dá para a gente afirmar com certeza no Brasil, porque são ambientes diferentes de transmissão, de cobertura vacinal. Difícil comparar a cobertura vacinal da África do Sul com a cobertura nossa. Mas, pegamos lá o exemplo do Reino Unido. Eles também já estão no momento, com relação à Ômicron, de diminuição de casos. Então, próximas semanas no Brasil, né? As últimas semanas de janeiro, provavelmente o cenário vai ser um pouco pior. Mas há uma perspectiva que nas primeiras semanas lá de fevereiro a gente comece a ter, até antes, uma diminuição de casos. Mas agora, o momento que a gente vive é um momento ainda explosivo, que a gente precisa trabalhar com leito, dimensionamento, ver essa questão aí dos hospitais, como é que vai ser a ocupação. A gente está começando a ver alguns locais, Barão, Carla e ouvintes, que a gente está começando a ter precisar de leito, de internação. Eu não sei se vocês se lembram que na segunda onda da pandemia eu estava trabalhando nos hospitais onde eu faço a parte de infectologia, que eu tive que sair da sala porque teve que criar uma parte específica para a Covid. Hoje aconteceu a mesma situação. A gente está aumentando a quantidade de leitos, criando uma área física para poder atender esses pacientes. Então, sim, apesar de haver essa projeção, para as próximas semanas a gente ainda vai ter uma situação bastante ruim com relação ao número de casos e começar a resvalar em taxa de ocupação também nas próximas semanas. Mas são casos muito graves, doutor. A gente tem visto aqui o número de óbitos não subir ainda bem, né, como a gente observava nos meses anteriores. Como é que é a evolução da doença com essa nova variante prevalecendo? Cara, completamente diferente do que a gente via na primeira e na segunda onda. Os pacientes com quadro mais leve, a maioria deles que estão internando não estão precisando de oxigênio. É claro que tem que ter muito cuidado para interpretar e falar isso para a população, porque senão as pessoas acham que todo mundo que tem Ômicron faz de uma forma leve. Não. Tem as pessoas que não foram vacinadas com o esquema completo, tem as pessoas com comorbidades, as pessoas idosas com doenças de base. Essas acabam sendo os principais casos de internação que a gente está tendo. Mas realmente é um fenômeno de gravidade que aparentemente parece ser menor comparado a essa variante. Inclusive, alguns pesquisadores até colocam que a variante Ômicron é um vírus diferente, né, comparado da Delta, porque do tropismo que ele tem por via aérea, da possibilidade de manifestação de gravidade. Então, a gente está vendo que é uma variante completamente diferente. Menos gravidade, maior volume de paciente, e os pacientes que estão internando em enfermaria, uma gravidade um pouco menor com relação àquele componente de troca de oxigênio, precisar ser entubado, de oxigênio aqui, onde eu trabalho tem uma enfermaria de alguns leitos, a maioria dos pacientes está sem oxigênio, ou está com uma quantidade muito baixa de oxigênio, então parece um comportamento de agressão pulmonar diferente das outras variantes da Ômicron.
Doutor, em que medida, de novo, né, essa pergunta que acho que muita gente está fazendo agora, vale sair de casa e procurar um teste para saber se está com Covid ou está com gripe, né? E pegar fila, enfim, essa dificuldade que a gente está observando nesse momento. Quando vale a pena realmente você sair de casa? Olha, a gente gostaria muito do fenômeno de testagem, se é algo que fosse para todo mundo, rápido, ágil, né? Até no esquema de autoteste, se fosse disponível no Brasil, ou que a gente tivesse redes de testagem rápida para as pessoas não ficarem horas vinculadas à testagem ou pronto-socorro. Porque é um fenômeno diferente, né? Você começa a ter sintomas, é interessante se testar para saber o que você tem. Mas quando o único canal de testagem no nosso país acaba sendo os serviços de emergência, pronto-socorro ou laboratório, cria uma situação horrível para os pacientes, porque eles não conseguem ficar esperando 6, 7 horas no serviço de emergência. Existe até esse fenômeno que está acontecendo de provavelmente a gente vai ter falta de testes. Então, pronto-socorro é quando você tem sintomas respiratórios mais graves, você começar a ter falta de ar, desconforto para respirar, muito cansaço, você procura o serviço de emergência para ser avaliado. Agora, se você consegue ter acesso à testagem sem necessariamente ir a pronto-socorro, que seria o ideal, uma telemedicina ou centros de testagem, seria uma situação porque quando a pessoa testa, Barão Carla, as pessoas ficam mais bem positivas, ela tem um respaldo maior para ficar isolada, né? A gente está vendo muita gente com sintomas leves, né, que não se testam e continuam a trabalhar, continuam fazendo as coisas, não é nada. Isso é um problema, porque essas pessoas transmitem muito, especialmente no cenário da variante Ômicron. Alguém indo trabalhar, que está com sintomas leves, que não foi testado, e ficar lá num ambiente sem ventilação com muitas pessoas, ela vai passar definitivamente para as outras pessoas que estão próximas delas. Porque a gente não usa máscara o tempo inteiro, né? E essa Ômicron, basta um escapezinho leve, né? Ela é malandra com relação à transmissão. Uma coisinha besta, a pessoa acaba adquirindo essa doença. Pois é. Aí mais cedo a gente estava lembrando aqui, quando a gente sabia muito pouco sobre o coronavírus, lembra, Barão, que até os dirigentes da Fórmula 1 cogitaram deixar os pilotos, ali as equipes, todos expostos ao vírus para se contaminar e aí já ficarem imunes, né? A gente não sabia que o coronavírus podia recontaminar, né, as pessoas, e também se sabia muito pouco sobre as sequelas, porque tem muita gente circulando por aí falando, como disse o doutor, né, não, são casos leves, não sei o que, não vai ter nada demais, e aí, doutor, fica com sequelas que podem se estender por um longo tempo, né, por exemplo, perda de paladar, de olfato, falta de ar. O que a gente pode falar sobre essas sequelas? Olha, Carla, as sequelas são perigosas. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu peguei Covid faz 2 semanas, né? E vou dizer para você que não foi um Covid leve. Foi um Covid porque eu fiquei muito sintomático, com febre, com dor no corpo, com mal-estar. Agora, já passou-se o período aí de 10, 14 dias, eu ainda estou fadigado, cansado. Então, assim, essa história de imunidade natural de rebanho, no começo da pandemia foi muito discutido, mas primeiro, se eu deixo a situação correr, imagina a sobrecarga que eu vou ter em serviço de saúde, né? E segundo, as sequelas, elas são meio que imprevisíveis, né? Tem pessoas que têm sequelas. Os primeiros hipóteses da literatura já falavam que quase metade das pessoas tem sequela e não tem relação com ser leve, moderado ou grave. Você pode ter uma sequela, ficar mal algumas semanas, até meses depois, mesmo com um quadro leve de doença. Eu tenho atendido muitos pacientes que têm falado que não têm conseguido voltar a fazer atividade física com 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, fica fadigado, fica cansado. Além de outras sequelas mais graves, como uma cefaleia persistente durante meses, né? A perda do olfato paladar que você colocou bem, pode ficar prolongada, perda de memória, cansaço excessivo, dor muscular, às vezes até alteração da parte renal, de outras topografias do organismo. Então, a melhor ideia ainda não é pegar Covid, a melhor ideia é se vacinar, a melhor ideia é se proteger, porque o curso clínico, mesmo da Ômicron, eu posso ter uma forma mais chata, eu posso ter uma forma mais severa, até em paciente jovem vacinado. A gente não tem uma regra clara, 100% dos casos vai ser leve. Então você que está aí, porque eu vou pegar isso logo, fico livre, não é bem assim. A gente pode ter novas variantes, né? Você não está protegido pegando de uma nova infecção. Então a melhor ideia é continuar utilizando máscaras boas, de qualidade. Quem não tomou a vacina, tomar a 3ª dose. Tentar ao máximo, se não se expor a esse vírus, apesar de toda a dificuldade que a gente está tendo por essa transmissão muito intensa da Ômicron. Então esses conceitos mais gerais aí para a gente tentar entender e evitar ao máximo mesmo, né? Com relação à transmissão dessa doença. Muito bem, doutor Álvaro, que felizmente está recuperado, volta ainda na semana conversando com a gente. Semana que vem conversando com a gente. Grande abraço, doutor, até a próxima. Abraço, gente. Ótima semana para todo mundo. Para nós.